O tarô não decide por você e isso muda tudo. Vou falar aqui hoje para você o porquê que o tarô não é nem de longe algo definitivo ou algo fatídico, algo que vai com certeza acontecer. Ele não define. Com certeza tem alguém por aqui que vai aparecer e vai dizer que já ouviu alguém dizer, ou que já próprio tenha visto algum tarólogo, alguém que se denomina dessa forma, dizer que algo muito catastrófico aconteceria e que depois não aconteceu. Ou seja, criou pânico em você ou em quem quer que tenha ouvido essa situação, ou para quem tenha sido transmitida essa mensagem, e no final das contas nada aconteceu daquele jeito que disseram que ia ser. Acontece de diversas formas e por diversos meios. E eu vou explicar alguns aqui para você. Primeiro deles, o tarô, ele não fala o que vai acontecer. Ele lê a energia daquele momento e ele responde a uma pergunta. Não saber nada especificamente, não perguntou para o seu baralho, o seu deck de tarô, o que você quer saber, e uma pergunta clara é uma única pergunta para uma única resposta. Não adianta você formular uma bela pergunta que tem vários meios ali que podem ter diversas respostas para cada pedaço da pergunta. Isso não adianta, é uma pergunta direta. E não é pergunta de sim e de não, tá? Não se limite a isso. Pode ser uma pergunta mais profunda, sim, mas que seja explícita. Uma pergunta sobre algum ponto, algo que você deseja saber, mas que seja no ponto, não que fique vagueando demais. Quando você faz isso, seja você tarólogo ou não, vamos dizer que você é uma pessoa normal, como qualquer pessoa, que tem o seu tarô em casa e gosta de vez em quando ir lá olhar alguma coisa. Tenha uma intenção. Primeira coisa, a intenção. O que você quer saber? O que você quer que o tarô te fale? Faça essa pergunta. E ao fazer a pergunta, você continua, vai embaralhar seu tarô do seu jeito, vai cortar do seu jeito, vai tirar as cartas do seu jeito. Cada pessoa tem o seu próprio jeito e tá tudo certo. E ali vão sair algumas cartas. Essas cartas vão te falar o que, diante das coisas que você tem feito, da forma que você tem agido, como será aquilo, a resposta daquilo que você perguntou. Contando que você não mude. Porém, essas mesmas cartas podem te trazer detalhes essenciais para você mudar a situação caso você não goste da resposta. Você sabia disso? Vamos lá. E aí tem a segunda característica que é muito importante. Quando você compra um tarô, normalmente ele vem com livrinhos. Eu trouxe aqui alguns de exemplo, tá? É uns que eu tenho aqui em casa, que foram tarôs que eu comprei mais recentemente. Tem esses 3. Apesar de esse aqui, por exemplo, estar mais bonitinho, o conteúdo dele é exatamente igual a esses 2. E se você olha com cuidado aqui, lê o que está escrito neles, você que conhece tarô, você vê que realmente não tem nada a ver. Porém, tem pessoas que usam isso daqui, esses dados aqui, como verdade absoluta, e é aí que mora o perigo. É aí que entram aquelas histórias fatídicas de pessoas que vão morrer, pessoas que vão adoecer, pessoas que vão... várias coisas, né? Então, assim, o tarô, na verdade, ele não diz que alguém vai morrer ou não. Por exemplo, a carta da morte não significa uma morte física, apesar de estar dentro desse livrinho que é a morte, que é a mortalidade. Aqui está escrito isso. Porém, se você pesquisa em livros que falam sobre o tarô, e esse não é o único, esse aqui é um dos que eu tenho aqui em casa, que falam sobre realmente o tarô, sobre a simbologia que está dentro do tarô, você consegue
observar que na carta, cada carta delas, cada carta de cada arcano maior e menor tem ali muitos simbolismos. E aí você tem diversos tipos de tarô com diversas inspirações. Por exemplo, esse que eu apresentei o livro aqui é das bruxas, tá? Tem dos magos, tem das fadas, tem dos anjos, tem dos cavalos, dos gatos, de tudo que você possa imaginar. E cada um desses traz o seu próprio simbolismo, porque é baseado em um item específico. Então, o que daquele mundo que eles estão apresentando ali, nesse caso aqui, o das bruxas, o que no mundo das bruxas, dessa bruxaria de alguém que fez esse livro aqui, tá? O que no mundo dela, o que ela usou para fazer as cartas desse tarô, quais foram os símbolos que foi usado nas cartas. E o que ele quer dizer com aquilo. Porém, esse tarô e tantos outros, eles são baseados em tarôs mais antigos. E nós vamos falar aí da história do tarô. Vamos falar sobre a história do tarô de Marselha, o tarô de Waite, o tarô de Thoth. E aí você precisa pesquisar esses tarôs, estudar sobre eles, sobre a simbologia que eles trazem, para compreender realmente o que cada carta de tarô te traz. Não é simplesmente um livrinho desse, chinfrim, que tem 2 ou 3 palavrinhas sobre cada carta que vai te dizer o que ela significa. Me desculpe se você faz isso, mas essa é a realidade, tá? Então, vamos lá. Tendo baseado em conhecimento sobre os símbolos que estão escondidos em cada cartinha de tarô, cada cor, cada símbolo que aqui está. E esse que eu trouxe é o tarô que eu comprei primeiro, que eu fui para ver se eu gostava ou não. E por acaso, esse tarô aqui é o The Essential Tarot, era uma versão de bolso. Ele vem com um livrinho que não está aqui, está no Brasil, que é muito superior a esses aqui, que tem muitas características dessas que eu estou te falando, que foi o que me conquistou e me fez pesquisar mais. Então, assim, você vê nas cartas detalhes que te dizem, que te remetem ao significado real da carta. Como eu disse antes, e eu não separei aqui, a carta da morte, por exemplo, ela geralmente é simbolizada por uma pessoa que está em cima de um cavalo. Essa pessoa é uma caveira, lembrando muito um desenho antigo da década de 80, que segura um estandarte com uma bandeira preta. Geralmente tem alguma flor ali, nessa bandeira. E tem sempre uma criança ou alguém pequeno embaixo, de roupa clara, entregando um buquê. E aí, você vê que nesses livrinhos aqui está dizendo que é morte. A morte não é da pessoa. A morte que essa carta, que esse arcano maior fala, é da morte de uma situação, de um ciclo da vida. Então, existe a finalização de um ciclo da vida que você está vivendo. Por exemplo, você nasceu bebê, você cresceu, virou criança. Não que bebê não seja criança, mas você ainda precisa ter uma certa liberdade. Cresce um pouquinho mais, vira pré-adolescente, cresce um pouquinho mais, vira adolescente, cresce um pouquinho mais, vira jovem adulto, cresce um pouquinho mais, vira adulto, cresce mais ainda e assim por diante. Então, cada fase dessas existe uma quebra, existe um ritual de passagem, uma morte. Assim como para o bebê dentro da barriga da mãe, o nascer é uma morte, que é uma morte daquela vida que ele conhecia no útero. Quando ele vem para o mundo, aquilo é uma nova vida, é um recomeço, é um novo ciclo. É sobre isso que fala a Carta da Morte. É sobre é o seu reinício, é o começar de novo, é a finalização de algo que já não faz mais sentido, que já deu o que tinha que dar, para que você inicie algo melhor. E que traz essa flor branca que essa criança nessa carta te entrega para esse cavaleiro, que é uma caveira. Ela está trazendo a promessa de que a partir dali, a partir do encerramento daquele ciclo,
você tem esperança. Você tem a oportunidade de fazer mais e melhor do que você fez antes. E aqui a gente volta lá porque eu havia dito, o tarô não determina nada. E isso realmente muda tudo. Porque quando você consegue compreender o que a mensagem do tarô te traz, você consegue compreender que você é a única pessoa que decide o que quer ou não fazer na tua vida. Se o tarô te mostra a situação que está acontecendo e te revela o que vai acontecer depois que você tomar uma atitude, tendo como base o seu histórico, a sua energia, o seu padrão de comportamento até ali, o que vem depois. Ou seja, qual o preço que você vai pagar por realizar aquela ação que você deseja fazer, que você perguntou ao tarô. Como eu falei antes, quando a resposta não é positiva, ou você não gosta, às vezes até é positiva, mas você não quer aquele resultado, você quer outro, aí cabe a você perguntar, o que eu faço para mudar isso? E isso você fala qualquer situação, né? Não vai falar isso simplesmente sem dizer o que é. O que eu faço? O que eu posso fazer para mudar isso? As mesmas cartas que você tirou, se você olhar com essa outra pergunta, você vai conseguir lê-las de uma forma que vai te dar dica do que mudar para conseguir algo melhor. Aí você decidiu que não quer fazer aquilo. Você falou, olha, afinal de contas, eu queria tanto fazer uma coisa e aquela coisa, na verdade, não vai nem me levar nem mais perto de onde eu desejo chegar. Então, parou, pensa, qual que é a outra possibilidade que você tem? E aí você pega todas as cartas, embaralha novamente, refaz uma nova pergunta para o tarô e tira novamente as cartas. Existem diversos tipos de tiragem, cada uma para uma coisa específica. E existem as tiragens básicas, que são muito eficazes para responder perguntas simples. Tá bem? E assim, aqui, esse canal é feito para trazer para vocês informação sobre o tarô. E é claro que muitas vezes trazer também algumas tiragens para que te ajude a olhar para o problema que você está enfrentando e trazer dali uma clareza sobre como agir. Porém, quero deixar muito claro aqui que eu sou taróloga, sim. Atuo nessa área há mais de 12 anos. Então, tenho aqui uma vasta experiência nesse assunto. E não só experiência de tiragem, mas experiência também com estudos e também com o que vem junto com isso, se é que vocês me entendem. E assim eu posso te ajudar, caso você queira olhar para algum problema que você está vivendo, alguma dúvida que você quer sanar, algo que você quer ultrapassar, olhar para essa situação de uma forma muito eficaz e pontuando todos os detalhes que ali estão envolvidos e que precisam ser olhados. Se você quer realmente avançar na tua vida, não mais por conta própria, bater na cabeça onde não deve, quer realmente ter ajuda e olhar e estruturar esses detalhes, fala comigo. Tem o contato aqui na descrição do vídeo, tá bem? E agora, como eu já falei que nós teríamos, eu vou fazer uma tiragem para vocês. Não é uma tiragem, é uma mensagem para vocês. E aqui eu tenho 3 oráculos, não são tarô. Detalhe muito importante, tarô é uma coisa, oráculo é outra. Depois, isso é assunto para um outro vídeo. São 3 oráculos para vocês escolherem. O oráculo 1 é este. O oráculo 2 é este aqui. E o oráculo 3 é este. Respira fundo, pensa na tua vida, concentra-se no teu momento atual e aí você escolhe 1, 2, esse aqui, ou 3, esse daqui, que eu já trago para vocês a mensagem. Quem escolheu o oráculo número 1, vamos ver aqui qual que é a mensagem
Tenho aqui a Malaquita. A Malaquita fala sobre prosperidade. Olha só, quem escolheu esse oráculo aqui veio com a mensagem de prosperidade. Falando que aqui tem todos os ingredientes positivos para que a sua vida flua com suporte divino, com apoio divino. Ou seja, se você está aqui clamando por prosperidade, tá aí, tá na tua mão. Agora, como chegar lá? Fala comigo. Quem escolheu o oráculo número 2? Esse oráculo aqui. Vamos ver qual que é a mensagem. O prisioneiro. Olha, autossabotagem, pobreza de consciência. Ou seja, quem escolheu este oráculo com essa carta aqui está se autossabotando ou está deixando a tua consciência, a própria consciência, ainda mais pobre. Ou seja, você sabe de muita coisa, mas não quer assumir que sabe. Ou não quer pagar o preço por saber aquilo. E pagar o preço, eu tô falando, não é de dinheiro não, tá, gente? Pagar o preço que eu tô falando é de assumir a responsabilidade pelos teus próprios atos. Você sabe muita coisa, mas como é muito complicado você assumir que é aquilo que você realmente deseja, porque tem que mudar muito da tua vida, você continua se sabotando. Você está se mantendo nessa prisão que você está. Quer saber mais? Fala comigo. Quem escolheu aqui o oráculo número 3? Vamos ver agora qual que é a mensagem. Opa! Era uma, mas saíram duas. Vamos ver? Perfeita paisagem. Tá tudo perfeito. Segure a respiração. Ou seja, tem algo muito bom para chegar para vocês aqui. Quem escolheu esse oráculo, se segura, porque seja lá o que você está esperando para chegar, para acontecer, está para acontecer, mas está para acontecer em um nível que você não faz ideia de como que vai ser. E vai ser assim fantástico, fantástico. Mais perfeito impossível. E assim vai te mostrar muita coisa que você nem sonhava, que talvez até você duvidasse que pudesse acontecer. Tá bem? Então, para quem escolheu esse oráculo aqui, confia. Aquilo que você quer, que tanto precisa e procura, tá para chegar. Tá já na porta. Se segura aí, tá bem? Até a próxima. Tchau.